apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Tá aqui com a gente o Emerson W. Dias nesta segunda-feira. O que você traz pra nós? Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E qual que é o assunto que o Momento O Inédito Viável traz nesta segunda-feira? Rapaz, você viu aí que a Bolsa de Valores hoje foi uma loucura aqui em São Despencou Paulo. 12% e já nós vamos falar também sobre esse tema, a maior queda desde 1998. Pois é, estão dizendo aí que a Bolsa vai chegar a 3,50 e o dólar a 100. A Bolsa tá caindo feiamente. Exato, e é uma situação de pânico que acontece, né? O pessoal aciona esse circuit breaker, né? Que é uma ideia de você tirar as emoções e conseguir pensar a respeito. Senão cai demais, né? Senão cai demais. E é interessante, sabe que isso, Renato, isso é o primeiro fenômeno, né, que é compreendido como impacto no mercado financeiro, né, de uma bolha de correria que as pessoas têm, é o fenômeno conhecido pela febre das tulipas. Isso aconteceu em 1636 ou 1640, por ali, né, século XVII, olha só. Que as tulipas de Constantinopla, elas ficaram muito famosas nas casas na Holanda, na Alemanha, porque os ricos, né, colocavam isso nas suas casas, enfeitavam, então de forma que fez que as pessoas corressem para imitar e comprar as tulipas. Uhum. E o mercado de tulipa era tão forte, tão pujante, todo mundo comprava tulipa, que tinha muita gente que vendia a própria casa para comprar estoques de tulipa para ganhar dinheiro, porque os preços estavam subindo absurdamente, né? Uhum. E óbvio, né, que tem uma história que fala assim, um bulbo de tulipa chegou a valer 12 acres de terra. Olha só, o valor que valia um bulbo de tulipa. Só que o que aconteceu? Como os ricos deixaram de plantar as tulipas nas suas casas, uma hora as tulipas, o preço caiu e aí virou aquele desespero. E todo mundo sabendo que a coisa não ia mais vender, quem tinha aqueles estoques gigantescos, colocaram todo o seu patrimônio em tulipas, a coisa desabou, né? Uhum. Então, o Charles Mackay conta isso num livro, 1841, que depois é revisitado pelo Peter Garber, no chamado livro Famous First Bubbles, ou seja, isso não é de agora, né? As pessoas entram em pânico, e esse pânico, né, esse aspecto emocional, move o mercado para cima ou para baixo, né? O comportamento econômico das pessoas nada mais é do que consequência do seu comportamento psicológico. Sem dúvida. Então isso é um elemento muito importante. E eu queria falar hoje sobre a psicopatologia econômica, né? Vamos lá. O que é a psicopatologia econômica? É um fenômeno identificado pelo Paul Albo, num livro chamado La Psychologie Économique, de 1984, que ele fala o seguinte: quando as pessoas enxergam o futuro de forma sombria, né, você tem um certo medo em relação ao futuro, você começa a se sentir ameaçado, né? Então isso te gera uma insegurança econômica, né? Você fala, poxa vida, como é que vou ter emprego, não vou ter emprego, né? O crescimento do desemprego também acontece normalmente, porque você fica na expectativa de como é que vai ser o futuro. Então o empresário não investe, ao não investir ele não gera emprego, ninguém arruma emprego, o mundo vai desabando, né? Ou seja, o simples pensamento de achar que o futuro é tenebroso impacta a economia. Sim. Então, com isso, gera uma série de incertezas nas pessoas, né? E inseguranças financeiras e econômicas e psicológicas, né? Uhum. Porque você vai ter uma redução do seu poder aquisitivo, você fica desconfiado em relação às autoridades, que você fala, pô, será que o governo está tomando conta, está fazendo o que deveria ser feito, né? Uhum. Você começa a desconfiar de sindicato, partido, você começa a ter uma intolerância, olha só, e xenofobia. Porque você começa, pô, mas esses imigrantes que estão vindo para cá, né? Não tem emprego nem para mim, vou ter que agora dar emprego para os outros, né? Neste momento que começa acontece... a criar uma aversão a tudo isso. Exatamente. Neste momento o que acontece, proliferam-se os charlatões, porque começam a vender milagres, né? Os demagogos, as seitas e a medicalização da vida cotidiana por meio do uso indiscriminado de ansiolíticos e antidepressivos. É bem real isso, É isso né? mesmo, com certeza. Ou seja, esse pânico que advém do mundo econômico nos afeta do ponto de vista psicológico, ao mesmo tempo que o nosso psicológico afeta o nosso comportamento econômico, né? Então, o que pede esse momento? Que a gente respire, né? E que a gente, sabendo que isso já está catalogado, né? Isso já é uma coisa catalogada, ou seja, não é a primeira vez que isso aconteceu, e a gente já saiu disso, já sobreviveu a isso,
é o momento de ter calma e pensar e criar alternativas e gerar, de fato, né, alternativas e cobrança das pessoas que têm, de fato, que tomar alguma atitude em relação a isso. Mas não é o momento para se desesperar, né? A gente já superou isso outras vezes na história e é óbvio que a gente vai superar isso também hoje, né? E a questão que eu acho que é muito plausível aí o que você trouxe é esse comportamento, vamos dizer, assustador, né, das pessoas quando, é claro, elas veem as economias. De repente, ontem a economia dela era, vamos dizer, uma pessoa que tem dinheiro, né? 1 milhão, 2 milhões e tal, e vê desabar, vamos supor, 20, 30, 40, porque não é esse, vamos dizer, por exemplo, a Ibovespa desabou 12, Sim. mas isso no cômputo geral. Correto. Tem ações que caem Muito 30, mais, 40, né, por cento. E aí quando o investidor vê o capital dele sendo, vamos dizer, consumido dessa maneira, ele entra nessa situação que você disse. E o controle emocional é tudo nessa hora. Exato. Né? E esse é o importante da estratégia, né, Renato? Porque assim, você não pode, hipótese alguma, né, a sua avó já dizia isso, né, não põe todos os ovos na mesma cesta. Então a gente não pode também, por uma ansiedade de querer ganhar muito e rápido, achar que todo o patrimônio da pessoa tem que estar lá na bolsa. Você tem que diversificar o seu portfólio, né? Também tem Porque isso. Porque neste momento você pode até ter uma perda, mas não vai perder tudo. E esse momento é muito cruel, porque quem ganha dinheiro é quem já tem dinheiro. Não, e eu diria mais também, Emerson, complementando o que você está dizendo, é o seguinte, mesmo, eu acredito que assim, as pessoas que investem muito dinheiro, como você acabou de dizer, se ela tem essa diversidade de investimentos, ela pode, vamos dizer, ter um valor resguardado. Se ela não tem, ela, assim, ela precisa se segurar de alguma maneira, porque essa situação não é uma situação comum, uma situação que vai ser revertida. Agora, realmente precisa ter muito sangue frio nessa hora. E o problema é o tempo, Renato. Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que tem pouco patrimônio e aplica tudo lá, ela não consegue segurar essa ansiedade, porque ela vê, né, o valor derretendo. Então o que ela faz nesse momento de desespero? Ela vende tudo que ela tem. E aí quem tem dinheiro e quem pode esperar, aproveita a situação, compra muito baixo. Então o que o investidor acaba fazendo, né? Ele acaba vendendo na baixa e comprando na alta, ou seja, ele tem prejuízo. Que foi o caso das tulipas aí que você falou, né? Muito claro, exatamente. Que o cara, na hora que elas não tinham mais valor, exatamente, fizeram a festa nas tulipas. E aí que o cara ganhou dinheiro depois. Exatamente, ou seja, você favorece quem já tem dinheiro e principalmente quem tem informação. Sim. Né? Porque quem tem informação sai na frente, e isso até, né, a questão do insider information que o mercado regula, mas não sei se regula tão seriamente, né? Pessoas têm informações aí e fazem o mercado se movimentar. Mas eu acho que o principal mesmo nessa hora é o sangue frio. É o cara entender que assim, não saia fazendo loucura, porque a coisa vai mudar naturalmente, porque por exemplo, a Bolsa de Valores, né, de São Paulo, que é a mais importante aqui na América, por exemplo, ela não vai se manter nesse patamar. Sim. A tendência é haver uma recuperação. Mas claro que para isso não vai amanhã, né? A coisa vai demorar um pouquinho e aí precisa ter esse controle emocional. Né, para justamente a pessoa não sair fazendo loucura. Né? Exatamente, você tem que ter muita calma, muita tranquilidade, o que não é simples, né? Porque a insegurança financeira, ela gera insegurança psicológica automaticamente no ser humano, mas não podemos cair na psicopatologia econômica, porque isso, né, leva a causa ainda pior. E muito bem aqui no tempo do negócio, você trouxe essa pauta aí. E qual que é a frase do dia, Emerson? A frase é do próprio Charles Mackay, lá de 1841, quando ele dizia que, né, esse fenômeno, as multidões podem fazer o preço subir a valores muito mais altos do que a economia explica. Né? Ou seja, a psicologia é muito mais definidora de preço do que a própria economia. Então, o Charles Mackay fala esta frase: as multidões geram loucura coletiva. Muito boa. E eu diria que, inclusive, cabe para várias situações isso daí. Muito, né? Muito. Esses grandes movimentos, assim,
de revolta e tal. Exato. Muitas vezes eles são motivados, a pessoa não sabe nem por que ela tá revoltada. Às vezes o cara tem R$ 1.000 na bolsa de valor e tá aí. Não, eu perdi tudo na minha vida, não sei o quê. E o cara tá se matando. Não que não haja uma perda. Correto. Mas às vezes não é uma perda tão significativa e a pessoa já chega em casa nervosa, abatida. E ela quer, né? ela quer fazer parte daquela multidão, né? Exatamente. Então, quer dizer, isso é o Exatamente. famoso efeito manada. Nós vamos tratar disso outro dia aqui. Falar do efeito manada também, que é importante. Legal, Emerson. Deixa seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável. Você tem acesso ao conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras no Radar Paulista. E não se esqueça, sábado agora tem o curso o Inédito Claro, Viável. por favor. Entra no site, o Inédito Viável, clica lá em serviços, depois em cursos e procura lá o Inédito Viável Módulo 1, faça a sua inscrição, é neste sábado, acontece o dia todo. O módulo 1 é um curso para justamente dar uma diretriz aí do curso. Nós vamos, o Inédito Viável é uma metodologia, né? E essa metodologia ela abarca 4 perspectivas. Dinheiro, e aí entra a educação financeira, finanças pessoais comportamentais, né? Relacionamentos, saúde física e psíquica e desenvolvimento, ou seja, carreira, trabalho. Então o Inédito Viável é uma metodologia que combina essas 4 perspectivas e como é que a gente consegue definir metas, objetivos e equilibrá-las ao longo da nossa vida. Então toda a filosofia, o Inédito Viável, é essa busca pelo equilíbrio dessas 4 perspectivas que todos nós somos afetados. Então o curso eu vou trazer um pouco da experiência desses 7 anos, né, que eu lancei o primeiro livro, né, o Inédito Viável. Vou falar um pouco do que as experiências que eu tive, né, com clientes, atendendo empresas, etc. E explorar essas 4 perspectivas nas mais variadas formas. Vamos falar de motivações, necessidades, desejos, enfim. Tem bastante coisa interessante pra gente falar no Inédito Viável. Tá certo, então. É só entrar lá no site, se inscrever. Se inscreve lá e sábado a gente se encontra. Bacana, valeu, Emerson. Valeu, Renato. Sucesso lá no curso e sucesso cada vez maior aí nas suas atividades profissionais. Valeu. 6h35. Bom, e aí vamos falar aqui que a Ibovespa despencou.